Inclusive o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado Federal, ele falou sobre esse assunto agora há pouco. A gente separou esse momento. Vamos ouvir. Eu acho que as manifestações, todas elas, são muito legítimas, nós temos que respeitá-las. São manifestações de vontade, de desejo, de intenção em relação à realização do ato de sabatina da indicação para o Supremo Tribunal Federal. Então eu recebo com muita tranquilidade isso, não é um fator de pressão, mas é uma manifestação de vontade que precisa ser considerada pela presidência do Senado, certamente será considerada pelo presidente da CCJ, o presidente Davi Alcolumbre, pelos demais senadores. E eu acredito muito numa solução que seja uma solução de consenso, a partir de diálogo, e que nós possamos ter essa etapa vencida nas próximas semanas, com a sabatina na indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu estou trabalhando por isso, essa é a minha intenção, que haja a sabatina, e eu acredito muito que ela será realizada. Vamos lá, agora sim a gente consegue ver a coluna da Mônica Bergamo, as informações. Vamos lá, coloca aí na tela para eu ler aqui com o Kennedy. Os senadores que apoiam Davi Alcolumbre na resistência à aprovação de André Mendonça para o STF revelam que o desafio dele agora é puxar o freio por mais 2 meses e não marcar a sabatina de André Mendonça na CCJ. Com isso, o Congresso entra em recesso em dezembro e Mendonça não seria aprovado este ano, o que pode então inviabilizar o nome dele, já que no ano que vem, 2022, ano eleitoral, as dificuldades do governo no parlamento devem aumentar caso Bolsonaro siga em baixa nas pesquisas. Uma das lideranças que apoia Alcolumbre afirma que, sob risco de perder as eleições, o presidente já não terá a mesma força para enfiar seu candidato ao Supremo goela abaixo no Senado. É o que traz a coluna da Mônica Bergamo. Kennedy, essa situação aí envolvendo o André Mendonça, até agora aguardando, nada definido, né? Diego, é fato que se ficar para o ano que vem, fica mais difícil mesmo. A eleição se aproximando, o último ano, e o governo está em crise. Mas isso que o Alcolumbre está fazendo, essa ameaça de segurar por mais 2 meses, que o ano que vem pode complicar, é uma forma de pressionar o Bolsonaro a ver se ele altera a indicação, diante do diagnóstico de que não teria jeito aprovar o André Mendonça. A pressão toda do Alcolumbre é a favor do Augusto Aras, procurador-geral da República, junto com outro grupo de senadores no Senado. E o Aras teve uma excelente votação na sabatina e no plenário do Senado. Seria um nome aceito pela classe política. O André Mendonça, ele perdeu trânsito político. Quando ele foi ministro da Justiça, quando ele foi advogado-geral da União, era alguém que não dava atenção aos parlamentares e alguém que adotou, no entender dos parlamentares, um comportamento lavajatista, muito afinado com o do Sérgio Moro. E dentro do governo, você tem ministros como Fábio Faria das Comunicações, o Ciro Nogueira da Casa Civil, que já disseram para o Bolsonaro que seria melhor encontrar um outro nome, achar um outro evangélico que tivesse um trânsito político, porque o André Mendonça não vai. Então, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para o André Mendonça se viabilizar, mais caro custa para o governo e a resistência aumenta, porque isso mostra a fraqueza do governo. Ele foi indicado, se não me engano, no dia 2 de agosto, nós estamos chegando aqui na metade de outubro, e o Alcolumbre está falando que pode engavetar por mais 2 meses, ou seja, é um recado para ver se o Bolsonaro troca a indicação. Agora, é um problema, porque como é uma promessa para o público evangélico, no qual a gente acabou de comentar agora que ele está perdendo apoio, ele não pode soar que está traindo um evangélico. Mas é absurdo, por exemplo, o André Mendonça, Diego, a gente já falou disso aqui, ir num culto evangélico e dizer que a autoridade dele como ministro supremo estará subordinada às autoridades da igreja que ele frequenta, né? A liberdade de culto é um direito constitucional, cada um pode ter a sua religião, o ministro supremo pode ter a religião que quiser, pode até não ter religião, né, também. A gente está numa democracia e deve assegurar esse direito às pessoas. Agora, dentro do Supremo, não vale a Bíblia, vale a Constituição. Então, o próprio André Mendonça me parece uma figura muito inábil, né? Porque o voto evangélico, o apoio evangélico, ele já tem. Ele não precisa mais fazer sinalizações para essa turma. Ele tem que fazer sinalizações políticas. E ao ir num culto evangélico e dizer que ele vai submeter a autoridade dele à autoridade dos bispos da igreja dele, ele se queima, porque é uma mistura de Estado e religião que não é boa. É indevida, é uma conquista civilizatória iluminista, e o André Mendonça é alguém que, a meu ver, vai dar guarida a essa agenda de retrocessos do Bolsonaro, Diego.